Olá, vamos dar continuidade a- ao nosso estudo do curso preparatório de expositores espíritas. Como nós vimos já no vídeo anterior, começamos agora a falar um pouco do conteúdo a que todo expositor espírita deve se atentar para ser um bom expositor, evidentemente. Como sendo um expositor espírita, então o conhecimento mais aprofundado da obra de Kardec, das 5 obras da codificação, é de suma importância. Nós começamos no vídeo anterior com o Livro dos Espíritos e, para expositores espíritas, dentro dos 5 livros de Kardec, 2 são primordiais para a exposição. Exatamente toda a filosofia, a conceituação dentro do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz, como nós vamos ver, toda a moral cristã, ok? Então, todos os temas, basicamente quase todos os temas que iremos abordar, a nossa, a nossa base será o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Como da outra feita, nós temos aqui de Herculano Pires, tido como um profundo conhecedor da doutrina, um filósofo espírita e um excelente tradutor da obra de Kardec do francês para o português. Então, ele traz aqui no preâmbulo desta edição que eu tenho da Edicel, notícias sobre o livro. Então, iniciando, ele dizendo: este livro, que é o terceiro tomo da codificação, que foi publicado em 1864, originalmente com o título Imitação do Evangelho, ao qual depois Kardec modifica, segundo os próprios evangelistas, que cada evangelho contido no Novo Testamento é o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Tá? Então ele adota a nomenclatura para o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo? Constitui um desenvolvimento do aspecto religioso de O Livro dos Espíritos. Tá? Então, essa obra, o Evangelho, é uma ampliação da constituição básica religiosa contida na filosofia, da doutrina, mormente aquela parte terceira, onde são tratadas das leis morais, ok? Nós vimos no vídeo anterior que as leis morais constantes da terceira parte do Livro dos Espíritos, ela tem aqui a sua ampliação na moral cristã, certo? Verificamos o aparecimento no texto, quanto à forma do Evangelho segundo o Espiritismo, que naquela obra mais sintético, mas sem nenhuma referência a qualquer espírito comunicante, a não ser o espírito da verdade, que foi o mentor direto de Allan Kardec, tá? E aqui já nesta obra já aparecem algumas entidades assinando algumas mensagens e instruções dos espíritos com relação, por exemplo, a São Vicente de Paulo, Fenelon, Santo Agostinho, Paulo, São Luís, e assim oferecendo instruções morais advindas de comunicações psicográficas, ok? Não se pode separar este livro, e nem o do Livro dos Espíritos, do contexto global da codificação. Tá? Embora a gente ressalte que para o expositor um estudo mais aprofundado nestas duas obras, o contexto geral com as outras obras se faz necessário um aprofundamento nos estudos, que nós vamos ver no próximo vídeo. Tá? Aqui ele esclarece, o Herculano Pires, que a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo
do texto francês, ele o faz direto dos escritos lá da edição de Allan Kardec. Contudo, a parte do Evangelho, ele faz tradução de acordo com as mais recentes publicações das Bíblias, tanto protestantes como católicas, tá? Que são revistas lá da parte do escrito original em grego, tá bom? Com esta obra, Espírito da Verdade afirma, o edifício começa a libertar-se dos andaimes. Já podemos ver-lhe a cúpula desenhando-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência, sem fadiga, que o monumento estará pronto na hora determinada. Kardec já havia escrito o Livro dos Médiuns e ainda iria escrever o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o Espírito da Verdade, em dando comunicação a Kardec, ele diz que já a terceira obra, já vislumbra-se o contexto geral do edifício da obra quase que como acabada, que vai vir posteriormente com o Céu e o Inferno e a Gênese, certo? Kardec não faz nesse livro um exame de todos os versículos do Evangelho, o que seria cansativo e inútil. Como ele, na parte introdutória do próprio Evangelho, ele diz que vai se ater à parte dos ensinos moral. E como já afiançamos antes, este ensino moral dos ensinos do Evangelho de Jesus estão contidos basicamente ou principalmente no Sermão da Montanha. Então nós vamos ver que em todos os trechos citados diretamente dos evangelhos, dos 4 evangelistas, evidentemente, a maior parte das citações, cerca de 60% de seus capítulos, estão referendados exatamente no Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, tá bom? E aí, após esses comentários de Herculano Pires, antes de adentrar nos capítulos que abordam esta obra, é interessante, e aí eu volto a me bater com todos aqueles que dizem que leem as obras de Kardec, né? Aí eu pergunto, você leu a introdução do livro? Ah, não, eu fui direto na obra, né? Me interessa já saber o Livro dos Espíritos, seu conteúdo, todas as perguntas e respostas, e no Evangelho eu já fui estudando todos os capítulos. Não, e principalmente os expositores, não podem pular as introduções de Kardec. Até porque Kardec é cognominado também de a razão encarnada. Então, os argumentos utilizados por Kardec em todas as suas obras na parte introdutória são de suma importância para o nosso conhecimento, para as nossas análises e reflexões. Pois Kardec é dotado de uma lógica irrefutável. Eu, sinceramente, quando eu leio estas partes diretas de Kardec, eu fico assim abismado de que muitas pessoas, ao lerem estas argumentações dele, não consigam compreender. Quero crer que é por uma questão tão somente de aspecto evolucional, onde cada um ainda está afeito a um grau de entendimento nesta encarnação, como de fato é, mas que eu acho que no nível de compreensão que todos um dia vão chegar ao ler as argumentações de Kardec, dizerem, nossa, ele está com toda a razão, e ele é a razão encarnada. Tá? Então, estudem também a parte introdutória das obras de Kardec. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter algumas informações muito importantes para o expositor, para seu conhecimento e para embasamento das palestras que irá fazer, com base em temas diversos dentro da doutrina e do Evangelho de Jesus, ok? Então, na introdução, o item 1 da introdução, que trata do objetivo desta obra,
Kardec começa assim: podemos definir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, tudo que se refere à vida dele, descrita nos 4 evangelhos, ok? Os milagres que Jesus praticava, as profecias que faziam referência à vinda do Messias, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas da igreja, normalmente aquelas que professam um ato de fé cega. E aí, Kardec sempre salientando, né? A nossa fé tem que ser raciocinada perante a nossa lógica. E, por fim, o ensino moral. Se os 4 primeiros itens têm sido objeto de diversas discussões, a última permanece inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. Ou seja, diante da moral cristã, da moral que Jesus veio nos trazer, qualquer pessoa não pode, por mínimo que seja, de combatê-la. Tá? E voltamos a dizer que ela baseada está muito no próprio Sermão da Montanha. Tanto é que já citamos que Mahatma Gandhi, quando questionado sobre os cristãos, e ele afirma que se todas as bibliotecas do mundo, todas as obras deixassem de existir, pegassem fogo, queimassem, e sobrasse tão somente o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Tal a importância dessa obra. Depois que nós vemos o conteúdo das obras de Kardec, nós vamos dar uma olhada, e vocês vão estudar mais aprofundadamente, sobre o conteúdo da essência do Sermão da Montanha, ok? O item 2, que é muito importante para as nossas convicções dentro da doutrina, é que, nesta segunda parte, ele fala da autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. Aqui Kardec argumenta que, não sendo a doutrina espírita, como que se diz, oriunda de um único homem encarnado ou de um único espírito desencarnado, significa que ela tem a plenitude de um consenso entre a espiritualidade maior, nos trazendo informações, e nós vamos ver como que ele trabalhou nisso, o lado científico da execução dessa codificação, fazendo com que todos os aspectos trazidos nas obras de Kardec tenham a sua referência em diversos pontos do globo e com diversos médios, com diversas informações de diversos espíritos, ok? Então, ele diz o seguinte: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria como garantia as luzes do seu autor, ok? E aí ele explica por que não são citados nas obras os médiuns que participaram desta codificação. Quanto aos médiuns, deixamos de citá-los, na maioria em virtude de seus próprios pedidos, ou seja, aqueles médiuns sinceros, aqueles médiuns dotados da humildade correta, de que não se prevalecerem por serem instrumentos da espiritualidade maior, né? Não há por que colocar a vaidade do médium como que se colocasse o nome deles em todas as obras, ok? E também, explica Kardec, porque não convinha fazer exceções nenhuma. Não se dá para citar todos, como nós vamos ver um pouco mais adiante. A citação do médium é como se hoje nós citássemos que determinada mensagem foi escrita com uma caneta Parker, ou uma caneta Bic, ou foi escrita com um lápis preto ou com lápis colorido. Nós, médiums, somos instrumentos da espiritualidade e a nossa contribuição nada mais é do que sermos os instrumentos mais dóceis e mais capacitados intelectualmente e moralmente perante estas comunicações advindas de planos tão elevados, ok? Então,
ele em outro trecho aqui ainda nesse item 2 diz: esta universalidade dos espíritos, do ensino dos espíritos, é que faz a força do espiritismo e ao mesmo tempo a causa da sua propagação, certo? Porque elas não dependem dos homens. A concordância dos ensinos dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário observarmos certas condições. A menos segura condição para se obter essas informações é aquela em que um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre questões tão duvidosas. É claro que se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relação com um espírito embusteiro, este espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. A garantia única e segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médios estranhos uns aos outros e em diversos lugares. E aí, em 3 parágrafos adiante, ele diz o seguinte: na nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios que merecem essa concordância, a concordância dos espíritos, que é que vai dar, neste índice, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Veja que Kardec, diferentemente da obra da primeira edição do livro dos Espíritos, onde se utilizou praticamente de 3 médiuns, mas em concordância com a codificação de Kardec, nas avaliações de todo aquele material que ele recebe, para poder ser desvendado e ele realizar outras tantas perguntas para confirmar os escritos anteriores, é esta concordância que faz com que a nossa doutrina ela tenha um embasamento forte, não num médium, não num espírito, mas numa condição de cerca de mais de 1000. Aí muitos podem perguntar, puxa vida, o Espiritismo começou oficialmente em 1857, publicação do Livro dos Espíritos. A obra Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Decorridos 7 anos apenas, era possível a existência de cerca de 1000 centros espíritas sérios, como diz Kardec. E aí, vale lembrar que quando Kardec, em 1855, ele começa a se inteirar das mesas girantes, da dança das mesas, lá na França, nós não podemos esquecer que é desde 1831, data é considerada a origem da espiritualidade moderna, lá com as Irmãs Fox nos Estados Unidos, né, desde 1831, e que este evento foi replicado para a Europa, ok? Estamos falando de século XIX, onde, muito antes de Kardec estar sendo atento às comunicações dos espíritos, já havia em diversos pontos dos Estados Unidos e da Europa, de uma forma geral, e mais concentrada ali, entre França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, igualmente, havia já diversos médios, diversas pessoas entrando em comunicações com os espíritos. Além do que, o prefácio desta obra... Opa, tá para cá o prefácio. Para a gente ter uma noção da rapidez com que estes 1000 centros Kardec se baseou para a consecução destas obras da codificação, o prefácio, que é de O Espírito da Verdade, diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra,
semelhantes a estrelas cadentes, que vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Então, tudo o que acontece aqui na Terra já está planejado e determinado nos planos superiores da espiritualidade. Então, os espíritos, que são as virtudes dos céus, eles já estavam programados, e é nesta época em que eles, como estrelas cadentes, atingem todos os pontos do nosso globo. Tá? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas. Jesus nos disse: eu vos enviarei o Consolador, que ele vos fará lembrar tudo o que eu tenho ensinado, e assim, evidentemente, restabelecer o cristianismo mais puro, o cristianismo do início dos seus apóstolos, né, e do próprio Mestre Jesus. Então, este restabelecimento, esta lembrança do passado, faz com que dentro da doutrina, aqueles que abraçam de fato a doutrina se tornem verdadeiros cristãos como nos primórdios, logo da passagem de Jesus para os planos celestiais, ok? Que as vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam num hino sagrado, se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Olha a responsabilidade que nos dá o Espírito da Verdade, né? Que as vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam. E aí, segundo uma aula que tivemos com a minha amiga Renata, do Caminheiros da Paz, onde ela, na aula comentando sobre o Evangelho de Jesus, o Sermão da Montanha, naquele trecho em que lá está escrito, que Jesus nos fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí ela faz uma referência importantíssima, porque enquanto Jesus fala nas bem-aventuranças, bem-aventuranças serão vós que herdarão no futuro o reino dos céus. Ali não. Jesus afirma: vós sois o sol. Vós sois a luz. E esta mensagem do Espírito da Verdade, que unam as vossas mãos e as vossas vozes. Então Jesus lá de trás, falando no Sermão do Monte, e o monte aí é o mundo, e aqueles que estavam na base da montanha somos todos nós, de todas as épocas, ele nos diz, ele nos afirma: nós somos. Só precisamos abraçar esta ideia de que somos, de fato, a luz esclarecedora de tantos quantos irmãos nossos ainda partícipes da ignorância do Evangelho de luz de Jesus. Por isso, a importância do expositor espírita ter bastante tempo para estudar, refletir na obra de Kardec e no Evangelho de Jesus. Ok? Continuando, a parte terceira da introdução, temos as notícias históricas, que é exatamente onde Kardec, diante das referências feitas nos evangelhos, nos dá umas pequenas explicações do que era cada termo ou cada povo dali citado nos evangelhos. Então aqui ele vai falar do samaritano, dos nazarenos, publicanos, peageiros, fariseus, escribas, o que são as sinagogas, os saduceus, os essênios, os terapeutas, ok? Então, ali nós temos uma pequena notícia, uma breve notícia nessa introdução. O item quarto, que é muito importante também para fazermos aquela ligação histórica de que ao longo da evolução da humanidade, desde os primeiros homens praticamente primatas, ali da época das cavernas, até os estágios atuais em que nós nos encontramos no nosso processo evolutivo civilizatório,
Nós, ou melhor dizendo, Jesus sempre enviou aqueles elementos para que nos auxiliasse e nos lembrasse dos nossos aspectos evolucionais. Nós nunca estivemos abandonados uma encarnação que fosse. Então, aqui, entre tantos daqueles inúmeros emissários divinos, nós temos aqui no item 4 Sócrates e Platão como precursores da doutrina cristã e do espiritismo, ok? E aqui Kardec vai citando trechos da obra dos dois, melhor dizendo, de Platão, porque Sócrates, assim como Jesus, não deixou nada escrito, mas o seu discípulo Platão deixou a obra totalmente referendada no que tange a Sócrates e no que tange a ele próprio, tá? E basta dizer que o mito da caverna, relatado por Platão, de Sócrates, né, nada mais é do que uma referência ao nosso estado passageiro, por assim dizendo, na Terra, e que a realidade do nosso mundo está, de fato, no plano espiritual. Procure. Aí vai como lição de casa para tantos quantos estão fazendo esse curso. Procurem o mito da caverna, de Sócrates, ok? Leiam, reflitam e vejam se não está de acordo com os nossos conceitos modernos do espiritismo, da nossa existência passageira na Terra e da realidade da nossa existência no mundo dos espíritos, ok? E já estamos com um horário bastante adiantado, nós queríamos só, através do próprio índice da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, dar um relato do que aqui contém, né, da essência moral da moral cristã, ok? Então, após a introdução, tá, nós vamos ter na sequência dos capítulos a parte que Jesus diz: não vim destruir a lei, o meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, e aqui já começa, né, a parte do Sermão da Montanha, o Cristo Consolador. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amar o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Honra a teu pai e a tua mãe, e aqui a referência ao decálogo. Fora da caridade não há salvação. Servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos. Esse capítulo é o 17. Eu diria que nós, que tentamos ser bons expositores, é muito importante refletirmos sobre esse capítulo. Capítulo 17, ok? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, a fé que transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, falsos cristos e falsos profetas, não separar o que Deus juntou, moral estranha, não pôr a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dar de graça o que de graça receber, pedi e obtereis. E terminando, concluindo a obra, o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né, com uma explicação do próprio Pai Nosso, que faz parte do Sermão da Montanha também. É ali que Jesus nos ensina a recitar o Pai Nosso. Só uma observação para aqueles que não conhecem a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, em todos os seus capítulos, com exceção do capítulo, desculpem, o Cristo Consolador, todos esses capítulos têm uma estrutura que começa com uma citação dos evangelhos, João, Lucas, Marcos ou Mateus, tá?
Na sequência, um comentário, alguma explicação, dependendo do tópico, mais extenso ou não, do próprio Allan Kardec, e depois, na sequência, as instruções dos espíritos, onde ali Kardec cita o espírito autor daquela instrução, tá? E o ano e o local onde foi obtida aquela informação, ok? Bom, eu sei que vocês já estão estudando profundamente nesta semana que passou o Livro dos Espíritos. Eu acho que vocês já concluíram pelo menos a parte introdutória, ainda falta todas as outras partes, mas eu acho que dá, com uma boa vontade e com um tempo premeditadamente planejado, vocês estudarem em paralelo as duas obras, principalmente no que tange a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais e o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Espero que vocês tenham aproveitado sobre este conteúdo, que é importantíssimo para nós que desejamos subir na cátedra do Espiritismo. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus.